Bem, para se fazer uma boa administração a nível de município e, paralelamente, diríamos, a nível de Estado e de União e Distrito Federal, nós temos que obedecer algumas leis principais da gestão pública. Eu me refiro à Lei 4320 de março de 1964, que é uma lei que trata da lei do orçamento, orçamento da despesa, orçamento da receita, dos balanços anuais obrigatórios a todos os entes da União, município, Estado e Distrito Federal, bem como também ao longo da 4320 também disciplina vários procedimentos de acompanhamento da execução orçamentária durante o seu período de vigência. Cada ano se tem uma lei dessa natureza. Complementando a 4320, nós tivemos a Lei Complementar 101/2000, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que de uma forma mais efetiva nos obriga a periodicamente verificar como anda o orçamento da Receita. Porque se o orçamento da Receita não estiver correspondendo à expectativa, nos força a fazer um contingenciamento do orçamento da despesa, de tal forma que nós venhamos a manter o equilíbrio das contas públicas, evitando com isso situações até como está acontecendo hoje com o nosso estado do Rio Grande do Sul, em que o governador Sartori passa por inúmeras dificuldades, tendo em vista que a própria Receita não cobre as despesas do Estado, em função, inclusive, do endividamento ocorrido em administrações anteriores. Então, esta visão da 4320 e da Lei de Responsabilidade Fiscal é importante para o gestor e para a comunidade. O não cumprimento delas, a não obediência a esses conceitos legais, levará certamente a muitas dificuldades aos munícipes ou ao pessoal do Estado que possa sofrer essas sanções. E nós temos até, inclusive, na atualidade, um país como a Grécia, né, que está passando por uma grande dificuldade, em que tem que fazer uma reforma muito grande dentro do seu país e que o povo grego não está querendo passar pelo sacrifício para poder equilibrar as contas, sob pena de vir à falência. O mesmo acontece com o município, o mesmo acontece com o Estado. E o que é normal acontecer com a iniciativa privada quando não adequa o seu orçamento de receita às suas despesas. Mas, dentro da administração pública, eu cito outras leis importantes para se ter uma boa administração, que é a 8666, que é a Lei das Licitações Públicas, que disciplina, de uma forma genérica e geral falando, como se processa as despesas públicas, de que forma elas podem acontecer e devem acontecer, tanto despesas de aquisição de bens e materiais, como as despesas de contratação de pessoal, enfim. Todas as despesas públicas, elas estão também regulamentadas pela 8666, até naquelas aquisições com dispensa de licitação, mas é a 866 que disciplina isso. Também temos a 6766, que é a chamada licitação do parcelamento do solo urbano, que hoje é uma coisa muito séria em vários municípios, para evitar a criação e a formação de favelas, que nós tenhamos uma ação direta dos administradores públicos, fiscalizando esta formação desses conglomerados humanos de uma forma irregular, o que depois dificulta uma ação de saneamento básico, dificulta várias ações que o poder público tem que fazer com relação às vias públicas, com relação a prédios públicos para escola, para saúde, para posto policial, enfim. Então é uma coisa desordenada e isto o gestor público tem que estar atento para que o município não sofra no futuro consequências não agradáveis. Também é importante frisar que há uma gama muito grande de outras leis na área da educação, na área da saúde,
no setor de obras, no setor do meio ambiente, que hoje nós temos que cuidar e zelar muito pelo meio ambiente, que nós estamos vendo aí várias transformações ambientais no nosso globo, que muitas vezes pequenas ações se traduzem em grandes resultados. Então, também são leis que fazem parte da Constituição, fazem parte de leis federais, estaduais e leis estaduais e leis municipais, que disciplinam a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação econômica da nossa atividade com o meio ambiente também são de fundamental importância. Então, se nós seguirmos esses conceitos legais instituídos, certamente teremos uma boa administração no que diz respeito, efetivamente, à parte legal da gestão. Porém, o gestor público municipal tem que ter uma sensibilidade que, quando a Constituição destina lá 25% das receitas tributárias para a educação, ele tem que saber se aquele valor que ele está gastando na educação, ele vai contemplar, ele vai beneficiar, ele vai resgatar o maior número possível de munícipes das necessidades educacionais que se fazem presentes. Também isso vale para a saúde, também isso vale para a parte de urbanização. Ele tem que saber se o recurso que ele está gastando, ele beneficia o máximo possível os munícipes. Eu trago aqui um exemplo de um colega prefeito, e não vou citar o município nem o nome, lá na gestão de 88 a 92, quando no final da gestão nós conversando, ele disse: Luciano, no meu município eu tenho a honra de fechar o ano, o exercício, com 3,5 milhões aplicado no setor financeiro. E eu disse a ele: olha, meu colega, me desculpe, mas do meu ponto de vista, tu cometesse um crime contra a economia popular. Porque a função do município não é ganhar lucros no mercado financeiro. A função do município é trazer soluções para a sua coletividade, para a sua sociedade. Se está sobrando esse recurso, é sinal que está havendo uma tributação desnecessária. Então eu entendo, e aí que está a boa gestão, é o município fechar o seu exercício fiscal em 0 a 0. Evidentemente que isso nós não vamos conseguir nunca. O ideal é que se tenha uma sobra, mas uma sobra normal, uma sobra em torno aí de 3, 4% do orçamento no máximo, como uma reserva de contingência. Mas todo o recurso arrecadado, nós temos a obrigação de transformá-lo em serviço. Nós temos que promover a ação municipal com bastante eficiência e com uma boa eficácia. Se nós não procedermos desta forma, nós não estaremos sendo um bom administrador. Para concluir, a própria Constituição, no seu artigo 37, deixa muito claro o que é uma boa gestão quando ele diz que a gestão deve trilhar os caminhos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Eu ainda citaria um outro que talvez esteja subtendido, o da economicidade. Eu tenho que saber se aquela despesa que eu estou fazendo, ela é a despesa mais barata, mas com a eficiência de 100%, com a eficácia de 100%. Aí eu estou fazendo uma boa gestão. Independente disso todo, do aspecto financeiro, do aspecto legal, nós temos também que fazer uma administração humanística. Nós temos que ouvir o nosso cidadão. Nós temos que saber identificar qual é o verdadeiro anseio da sociedade para podermos caminhar, para podermos coordenar, para podermos fazer com que as nossas ações vá ao encontro dessas necessidades da comunidade. Assim sendo, assim se procedendo, acredito que estamos no caminho de fazer uma boa gestão.